Seguindo nossos estudos sobre os fundamentos de segurança em rede, neste vídeo falaremos sobre segurança de dispositivos. Quando a gente fala de segurança de dispositivos, vamos pensar aqui nos dispositivos de rede. Os dispositivos, os serviços, as aplicações, em geral, elas têm uma configuração padrão. Essa configuração padrão, apesar da configuração do dispositivo, do serviço ou do recurso, ela permitir algumas questões de segurança, as configurações padrão do sistema, em geral, vêm com esses recursos desabilitados. Então, quando você recebe um equipamento, esse recurso, esse serviço, ele permite colocar algumas configurações de segurança, mas as configurações default, as padrão, elas não incluem configurações de segurança. Então é importante que os usuários, que os administradores dos sistemas, eles habilitem esses recursos de segurança. Na maioria dos casos, o nível de segurança que é implementado é inadequado. Então, no caso dos roteadores Cisco, eles têm um recurso Cisco Auth Secure que pode, olha só, pode ser usado para ajudar a proteger o sistema, tá? Mas é preciso habilitar. Então, algumas ferramentas, algumas etapas que você pode executar para aplicar na maioria dos sistemas. Primeira questão, nomes de usuários e senha padrão precisa ser trocado. Tá? Usuário e senha padrão, eles estão disponíveis na internet e são de domínio público. Então, uma vez que você não muda usuário e senha padrão, as pessoas, os atacantes, os agentes maliciosos, eles podem pegar e ter um dicionário de usuários e senha padrão e atacar o seu sistema. E rapidamente ele vai descobrir quais são as credenciais de acesso. Então, primeira dica, troque as credenciais padrão. Outra coisa, se você for um desenvolvedor, por favor, nunca armazene as credenciais no firmware do dispositivo, né? Uma vez que você coloca na memória ROM do dispositivo, essa informação não pode ser trocada. E isso tem sido uma prática dos dispositivos de IoT. Então, por favor, tomem cuidado quando vocês forem armazenar as informações de usuário e senha. Outra coisa, essas informações precisam ser protegidas, não podem estar armazenadas jamais, nunca em texto limpo, né? Vamos lá, continuando. O acesso aos recursos do sistema tem que ser restritos apenas aos indivíduos que estão autorizados a usá-los. Então, os sistemas, quando você vai montar um sistema, montar uma infraestrutura de rede, você precisa identificar quais são os usuários, os indivíduos que podem acessar, e é importante que o acesso, que o controle de acesso, ele restrinja o acesso apenas aos indivíduos autorizados. Você não pode deixar aberto para todos os usuários da rede. Então, é preciso que se coloque restrições de acesso aos recursos, limitando o acesso apenas aos dispositivos, aos indivíduos ou aos recursos autorizados. Outro recurso importante é desativar ou desinstalar o que não for necessário. Né? Então, se você tem ali no seu sistema recursos que eles são desnecessários, que eles não são usados, desabilite ou desinstale. Por quê? Porque eles podem conter vulnerabilidades de segurança. E se ele não estiver ativo no seu sistema, nenhum malware vai poder explorar, já que ele não está sendo usado. Né? Então, faça uma análise e verifique se aqueles dispositivos, se aqueles recursos, eles realmente são necessários. Se for, mantenha atualizado e verifique se esses recursos são seguros e, se não for, se existe uma alternativa segura. E use sempre a alternativa mais segura e não a mais confortável, porque, em geral, a que tem muito conforto, ela vai fornecer também vulnerabilidades. Em geral, os dispositivos vindo de fábrica ficaram estocados em um depósito por um período e não tem patches mais atualizados. Então, a primeira coisa que você faz, subiu um recurso na rede, instalou um recurso, atualiza todos os softwares e instala todos os patches de segurança
antes de colocar esse dispositivo em produção. Senhas. Senha é um assunto que dá que gera muita discussão. Então, primeira coisa, vamos falar de senhas fortes para proteger dispositivos. Senhas é no plural. Você não pode ter uma senha para fazer tudo. Você precisa ter senhas no plural e essas senhas precisam ser fortes. Agora eu vou te perguntar, sua senha é forte? Tem uma aplicação? Deixa eu puxar aqui. Existe um site na internet que nos permite verificar se a nossa senha ela é segura. Será que a sua senha é segura? Vamos digitar aqui nesse site How Secure is my password. Você consegue verificar se a sua senha é segura. Vamos lá, uma senha muito comum aí na internet, 1234. Olha só, quanto tempo demora para ser quebrada esta senha? Ela é quebrada instantaneamente. Então, senhas 1, 2, 3, 4, elas são as primeiras a serem testadas. Agora a gente tem uma senha um pouco maior, mas que também pode ser quebrada automaticamente, instantaneamente. Mas olha só, se eu colocar um único caractere extra naquela minha senha, eu já aumentei a complexidade dessa senha. E aí eu posso aumentar a probabilidade de alguém quebrar. Olha só, a mesma senha, não apaguei os caracteres iniciais, apenas adicionei alguns caracteres extras. E aí a complexidade aumentou e agora essa senha demora 26 milhões de anos para ser quebrada. E aí a sua senha, ela demora quanto tempo para ser quebrada? Testa aí. É só digitar lá no buscador How Secure is my password. Bom, seguindo falando de senhas, use uma senha de pelo menos 8 caracteres. Hoje em dia a gente já não fala mais em 8 caracteres. 8 caracteres é rápido de quebrar. Preferencialmente 10, os analistas de segurança têm falado em 16 ou mais. Já não se fala mais em palavras passe, se fala em frases passe. E aí é interessante que essas frases passe, elas contemplem letras maiúsculas, letras minúsculas, números, símbolos, espaços, caracteres especiais, são os símbolos, né? Se a tua senha tiver espaço, essa senha ela vai ter um nível de complexidade muito alto, porque não se prevê muitos espaços. E aí eu vou fazer uma chamada aos programadores, por favor, não façam validação de senha impedindo a criação de senhas com espaço. Porque aí vocês limitam a complexidade da senha, vocês limitam, aumentam a probabilidade de um ataque de quebra de senha. Evite senhas com base em repetições, palavras comuns de dicionário, em especial palavras em inglês, sequências de letras, sequências do teclado, sequências numéricas. Sequência do teclado, ela é rapidinho de ser quebrada, tá? Nomes de usuários, nomes de parentes, nomes de animais de estimação, informações biográficas. Um ataque de engenharia social, com um ataque de engenharia social, eu consigo obter essas informações. Se eu observar as suas redes sociais, eu consigo informações suas. Se eu te conhecer, eu consigo descobrir qual é a sua senha. Então toma cuidado, porque essas senhas são senhas facilmente quebráveis, né? Datas de nascimento, números de identificação, nomes de antepassados, outras informações que remetem a você e que podem ser descobertas por um ataque de engenharia social. Se você for soletrar a sua senha, soletre errado, né? Por exemplo, ele dá um exemplo aqui da tua senha. O que você pode fazer? Ah, eu quero usar isso aqui como senha. Então, você pode fazer algumas brincadeiras com essa senha, trocando letras, trocando caracteres. Para quê? Para aumentar a complexidade dessa senha e fazer com que os sistemas demorem mais para quebrar. Demorar mais para quebrar não significa tornar inquebrável, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo e o exemplo de security.
Algumas dessas brincadeiras já estão mapeadas, inclusive, em dicionários de senha, tá? Tome cuidado. Então, altere suas senhas periodicamente. Ah, mas daí eu vou esquecer a senha. Então, você usa um gerenciador de senhas, tá? E toma cuidado como você vai administrar esse gerenciador de senhas. Se uma senha é inadvertidamente comprometida, a janela de oportunidade é limitada. Então, o que acontece? As senhas, elas são vazadas com periodicidade, tá? Os sistemas, eles são atacados e os dados são exfiltrados e são vendidos na Deep Web. Então, esses dados, eles são acessíveis aos atacantes. Os atacantes compram esses dados. E aí, será que a sua senha já foi comprometida? Será que ela já está disponível aí nos dicionários da Deep Web? Não anote as senhas, muito menos deixe em locais óbvios, como em sua mesa, colado com um post-it no monitor. Brincávamos outro dia, nível 2 de segurança, colocar embaixo do teclado. Todo mundo já sabe que a senha vai estar embaixo do teclado. Guardar na gaveta, e aí deixa a chave na gaveta, não adianta nada também. Então, as senhas, a ideia é que a senha ela fique protegida. Ela é uma credencial de acesso a sistemas. E se alguém usando as suas credenciais acessar o sistema, você vai ser responsabilizado pelo que acontecer com aquelas credenciais. Então, toma cuidado onde você guarda as suas senhas, como você guarda as suas senhas. Também não adianta você guardar em um arquivo super seguro no computador chamado senhas.txt, né? O arquivo que você guardar as suas senhas precisa ser criptografado. E essa criptografia precisa de uma senha, que também não pode ser óbvia, porque senão não adianta nada. Então, cuidado sobre como você armazena as suas senhas. Nos roteadores Cisco, os espaços à esquerda são ignorados em senhas, mas os espaços após o primeiro caractere não são ignorados. Portanto, um método para criar uma senha forte é usar o espaço e criar uma frase, frase espace, feita de muitas palavras. Então, é o que a gente chama de frase secreta, que ela é geralmente mais fácil de lembrar do que uma senha simples, é maior e é mais difícil de ser descoberta. E aí, brinque com os caracteres, e isso vai aumentar bastante a complexidade da sua senha. Falando em alguns recursos adicionais para a configuração de senhas, né? Então, existem várias etapas, nós já fizemos em vídeos anteriores, como criar senhas, vamos habilitar o serviço de encriptação. A gente pode colocar algumas limitações, como o tamanho mínimo da senha, né? Olha, 8 ainda é um tamanho bastante limitado, né? Atacantes já conseguem fazer, tamanho 8 já pode ser quebrado por algumas ferramentas de quebra de senha, tá? Criptografe, né? Então, todas as senhas. Defina um comprimento mínimo, que daí essa linha de comando aqui. Impeça ataques de adivinhação. Como que você vai impedir? Você vai dizer, olha só, eu vou deixar no máximo 3 tentativas dentro de um período de 60 segundos. Então, vamos bloquear o acesso por 120 segundos. Então, quando o usuário ele faz o acesso ao sistema, ele tem um tempo para ficar atuando ali. E aí, quando ele chegou no sistema, ele pode ter um tempo para digitar a senha. Eu posso errar até 3 vezes depois. Depois você bloqueia e não pode conseguir acessar de novo durante um determinado tempo. Tenho certeza que você já viu isso. Os celulares hoje estão implementando esse tipo de recurso. Você pode colocar timeout para acessos remotos. Então, esse timeout, ele serve para quê? Ele serve para, num período de inatividade, o sistema vai automaticamente te desconectar. Isso é importante porque você, se alguém se o host estiver comprometido, um atacante poderia entrar pelo seu host, ou você saiu da frente do monitor, deixou de digitar alguma coisa, veio alguma pessoa, algum
algum colega de trabalho e tentou acessar, ele vai acessar com as suas credenciais. Então, configure o timeout também. E aí verifique a sua configuração, sempre verifique, né, com o show running config, para verificar se a configuração está correta. Desative, sempre que possível, o exec privilegiado após um período especificado de tempo, né, que é essa questão do timeout. Sempre que você for trabalhar com acesso remoto, a gente já discutiu isso antes, use acesso criptografado. Acesso Telnet não é criptografado, o texto passa por texto limpo na rede e qualquer sniffer consegue interceptar os seus dados. Então, configure o SSH. E aí configure o nome de host de dispositivo, né, para que seja um nome diferente do padrão, configure o domínio IP, a gente já fez isso em aulas anteriores, configure o domain name, criptografe o tráfego, gere uma chave para criptografar o tráfego, né? E daí tem os comandos. Esses comandos a gente já executou em aulas passadas, é só você recuperar o vídeo. Verifique e crie entrada de banco de dados local, então crie o username. Os usuários vão se autenticar nesse banco de dados, então use o comando login local. Então, esses comandos de ativação do SSH, nós já fizemos em aulas anteriores. Então, não vou repetir o vídeo aqui, você pode simplesmente recuperar o vídeo das aulas que nós falamos de Telnet. Se eu não me engano, lá no Telnet a gente fez a aula de SSH. Então, habilite a entrada VTY com nas sessões SSH. E aí, toda a tua comunicação ela vai ser feita por SSH. E aí, não desabilite o Telnet, tá? Evite Telnet. Muito bem. Já discutimos antes, desabilite os serviços não utilizados. Então, os roteadores Cisco começam com vários serviços ativos que eles podem não ser utilizados na rede. Se tu não utilizar, desabilita os serviços para preservar os recursos do sistema. Isso libera poder computacional, poder de processamento, libera memória RAM e reduz o seu escopo de vulnerabilidades. Então, ali você está mais protegido porque você não tem o serviço rodando. Então, alguns serviços que estão ativados por padrão, dependendo da versão do iOS, por exemplo, são o HTTPS e a descoberta de DHCP. Se o seu roteador não tem um servidor HTTPS, ou se você não vai fazer um acesso HTTPS, ou se ele não é um servidor DHCP, desabilita o serviço, tá? Não tem necessidade de serviço, ele não vai operar na rede, mas ele é uma porta aberta para ataques de segurança. Então, como você pode verificar? Show IP ports all. E as versões de iOS anteriores usam o Show Control Plane Host Open Ports para verificar quais são as portas que estão ativas no meu sistema. E assim a gente consegue verificar quais são os serviços ativos no seu sistema, no seu roteador, no seu dispositivo e desabilita tudo o que não for necessário, absolutamente necessário. Isso vai liberar para você mais poder de processamento, mais recursos do próprio sistema operacional e reduzir o escopo de ataque, no caso de um ataque de rede. Nesse vídeo nós falamos sobre segurança de dispositivos, falando sobre segurança de dispositivos finais de endpoints e tratando também sobre segurança de dispositivos de rede, como roteadores. Falamos de senhas de acesso SSH e alguns recursos que você pode utilizar para a proteção do seu sistema. Agora lembre-se, não existe segurança 100%. A gente diminui a probabilidade de um incidente de segurança. Então fique alerta, atualize os patches de segurança e implemente todos os recursos de segurança sempre que possível.